E aí, meus amigos, bom ou não? Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Esse vídeo vai ser mais do que um vídeo resposta. Vai ser um vídeo ajuda pro nosso querido, supremo, magnânimo ministro Alexandre de Moraes. Eu tento parar, gente, mas não consigo. O negócio tá preso na minha cabeça. Não sei se todo mundo já tomou conhecimento, mas eu me tornei alvo daquele inquérito constitucional que persegue pessoas que fazem meme na internet. Mas calma, gente, eu vou fazer um meia-culpa, porque o que eu tinha na cabeça? Como eu pude não amar esse careca? Dá vontade de ilustrar e dar um beijinho. Que homem. Que homem. Bom, mas como eu tenho o péssimo hábito de falar muito, eu vou usar isso a favor de seu Dias Tofinho e do Xandinho. Já que os senhores estão invadindo minha privacidade, eu acho que eu posso ser íntima assim, né? Vocês não se importam. Engraçado que parece que até semana passada eu não tava nesse negócio, mas foi eu dar entrevista pro presidente Bolsonaro que, pau! Fui contemplada. Quem precisa ganhar na Mega Sena quando você consegue a atenção dos donos do Brasil? E o que eu vou fazer nesse vídeo? Seu ministro excelentíssimo, meu magnânimo Alexandre de Moraes, se o senhor estiver assistindo esse vídeo, senta, fica confortável, pega uma pipoca e um bloquinho. Vou ajudar o senhor nesse inquérito, porque eu acredito assim que os ministros do Supremo Tribunal Federal são pessoas muito ocupadas. Pode ser que algum nome ou outro, ou muitos, tenham passado desapercebido. Mas eu não vou só falar, eu vou te dar provas. Depois desse vídeo, eu fico aguardando um bilhetinho de agradecimento, porque eu tenho certeza que o senhor é aquele cara que preza pela lei e o senhor não vai fazer o egípcio e deixar esse povo de fora, né? Não, Alexandre jamais fará isso. Ministro excelentíssimo magnânimo, mudei de ideia, não precisa mandar bilhetinho de agradecimento não, só manda PF na minha casa depois das 9, porque eu prezo muito pelo sono. Tem gente que gosta de comer, eu gosto de dormir. Pode ser assim? Ficamos combinados? Então bora lá. Chegou a hora do Exposed, porque segundo o inquérito sigiloso, seu ministro Alexandre de Moraes, dizer que o STF é uma vergonha é crime. Você pode até achar que eu tô inventando isso, porque é tão... What? Mas não tô, tá lá no inquérito. Vamos ver? Utilizando a ferramenta de busca avançada da rede social Twitter, foram realizadas pesquisas por publicações, posts, contendo pelo menos um dos termos, palavra-chave. Impeachment Gilmar Mendes, STF Vergonha Nacional, STF Escritório do Crime, hienas de toga e fora STF. E após essa pesquisa, eles perceberam que as pessoas que mais influenciavam essas hashtags éramos nós. Meu crime é ser influente no Twitter. Quantos anos de cana será que dá um negócio desse? Não vou citar os nomes de todo mundo que tomou café com a PF, porque foi mais do que divulgado. Aliás, vocês viram que a live do Terça teve mais de 120 mil pessoas ao vivo. Agora me conta, como que vocês acham que o Alan e o professor Olavo iam conseguir isso sem a ajuda de seu Alexandre? Alexandre de Moraes seria um marqueteiro da direita? Será? Brincadeira, viu, seu Xande? Brincadeira, tá? Porque agora a gente é best friend forever e amigos brincam com essas coisas. E amigos como somos desde agora, porque eu já coloquei o dedinho da paz, estamos em paz, né, Xande? Vou te ajudar e te dar alguns fatos e nomes que o senhor deixou passar. Segundo o inquérito, quem fala mal do STF está fazendo discurso de ódio. A deputada Joyce, ex-pepa por uma possível bariátrica pig, é uma das referências dentro do inquérito. Tá lá o nome dela, tá lá os depoimentos dela na CPMI dos memes. Ops, desculpa, fake news. Mas será que os senhores fizeram um levantamento para saber o que de verdade Dona Joyce pensa dos senhores? Entender que não é o Deus das leis, que não pode mudar a Constituição e que existe o Exército Brasileiro para, se preciso for, colocar ordem nessa baderna que o próprio Supremo está instituindo. Ordem nesta baderna. Artigo 142, se necessário for.
Pois é, não é que ela mandou as 4 palavrinhas mágicas? Artigo 142. Achei afrontosa, viu? Muito afrontosa. Eu que estou dentro desse inquérito, acho que eu nunca falei desse jeito, não. Mas tem mais. O Supremo tem que ser dissolvido. Lamento, mas se os outros ministros não têm força para segurar esse trio pró-Lula, pró-impunidade, pró-PT, pró-corruptos, pró-Aécio, se os outros ministros do Supremo não têm força para segurar esses 3 que estão deixando todos de joelhos, então não servem para nada. Levantem-se. Levantem-se. Tirem esses 3 de alguma forma de lá. Ou o povo não vai ficar calado. E eu creio que nem as Forças Armadas ficarão caladas. Esse Brasil tem que mudar, minha gente. O Supremo tem que ser dissolvido. Ah, eu não deixava. Ah, essa aí foi punk, hein? Pesado, pesadão. E é essa senhora, futura prefeita de São Paulo, só que não, Joyce, que tem a credibilidade para apontar quem é que faz discurso de ódio e fake news. Portanto, se eu receber a visita da PF para poder pegar o meu celular e o meu notebook, eu acredito que a ex-futura Peppa Pig também vai receber, certo? Sabe por que eu acredito que vai receber? Porque senão vai parecer que esse inquérito só persegue quem é apoiador do presidente Bolsonaro. E aí, segundo a nossa Constituição, o senhor vai estar cometendo crime de responsabilidade, que está lá dizendo que os senhores do STF não podem agir de forma político-partidária. Não pode, os senhores não vão fazer, né? Tem certeza, cumpridores da lei como os senhores são, isso não vai acontecer. Pau que dá em Chico, vai dar em Francisco. Mas também temos o seu Alexandre Fruta. Ops, meu Deus, é Frota, desculpa. É força do hábito. Que também teve o seu depoimento lá na CPMI das fake news como base para esse inquérito. Quase que saiu, mas não saiu meme. Ah, tô melhorando, viu, Xande? Vamos ver então o que dizia o seu Frota sobre o STF antes dele virar a casaca? A passos largos, temos que convocar a nação para ir às ruas e implorar, talvez, pela intervenção militar no Brasil. Que as Forças Armadas tomem conta desse país. Temos que resetar o Brasil e recomeçar a partir de 1964 novamente. A corte, acovardada, abriu caminho para o caos. Medo de ter seus esquemas revelados por Lula fazem esses ministros conspirarem a seu favor. Vocês do STF são a prova escarrada de que essa corte é uma vergonha, uma palhaçada, um câncer para o Brasil. O Supremo Tribunal Federal está envergonhando o país. Essa liminar é um afronto, é um desserviço, conseguida sem um rascunho e em cima de uma armação. Se ninguém fala, eu vou falar. Uma jogada barata, desonesta, uma jogada corrupta, uma facada no coração dos brasileiros. Por essa defesa sórdida, imunda, reacionária de Luiz Inácio Lula da Silva, o maior ladrão do país. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são carreiristas, colocados lá por seus patrocinadores corruptos, decidiram pro habeas corpus desse verme chamado Lula. Vergonha nacional. Com essa decisão, vocês são responsáveis, coautores de tudo de ruim que acontece no país. Que acontece na saúde, na educação, na segurança. Vocês pensam em vocês. Não tem um patriota aí dentro. Bolivarianos, vocês condenaram a nação. Isso é um circo, não é um tribunal. Aqui no Brasil, o crime compensa. Seus funcionários do STF são leais a esse bandido, filho de uma p... Parabéns ao povo brasileiro. Merecemos sim isso que assistimos ontem. E você, Carmen Lúcia, disse representar as mulheres. A senhora não representa as mulheres brasileiras, porque a mulher brasileira não é covarde. A senhora só mostrou ao mundo que ser corrupto, ladrão nesse país vale e vale muito a pena quando se tem o rabo preso. Porque dignidade, sinceramente, este STF não tem. Grave. Discurso de ódio grave. Isso foi um ataque às instituições. Se nada acontecer com seu Frota, significa que se você mudar de ideia e parar de apoiar o presidente Bolsonaro,
Tá tudo bem, tá tudo lindo, tá clean. E aí a gente volta naquele tal crime de responsabilidade, né? Eu não acredito nisso, porque isso ficaria muito feio pro senhor. Então eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Porque, de novo, se der ruim só pra gente, não der ruim pro seu frota, vai parecer que é uma perseguição. E como o senhor preza muito pela lei e o senhor não é uma pessoa político-partidária, eu tenho certeza que o senhor jamais vai permitir que isso aconteça, né? Aliás, antes de eu continuar, porque temos muitas pessoas pra expor, seu frota tá isso aqui de gritar Lula livre. Olha o que ele publicou ontem na sua conta do Twitter após compartilhar o seu Lula. Lula está avisando: acho que diante das ameaças vamos ter que ir para as ruas e vamos para a guerra. É hora de unificar e encarar. E em seguida ele marcou a CUT, a Gaviões da Fiel, os Antifas, o senador Alessandro Molon, o PSL, o MST e o Boulos. Primeira coisa que a gente tem que comentar sobre esse post é que ele tá assim se alinhando com a galera da extrema esquerda radical ideológica. Surpresa! E a segunda coisa é que o seu frota é amigo da dona Joyce. Quem não se lembra do bate-bola amigo e maroto que eles tiveram lá na CPMI dos memes? Foi quase coisa de irmão aquilo ali, vocês lembram, né? Estaria a dona Joyce de acordo com essa aliança entre PSL, CUT, MST e Boulos? Se quiser responder, dona ex-futura Peppa Pig, é só a senhora falar aqui comigo que eu te dou direito de resposta. Precisa ficar dando chilique não, que eu te dou biscoito numa boa. É sério, a gente quer saber do futuro dessa bela união. Um último ponto que a gente tem que observar sobre esse tweet, seu ministro Alexandre de Moraes, não ficou meio parecendo que seu frota tava chamando a galera pra mais ou menos uma guerra civil? Você não acha que ficou parecendo? Eu achei que assim tá bem parecido. Isso não seria atentar contra a democracia? Contra o Estado de Direito que o senhor tanto preza? Não sei. Mas se o senhor quiser me responder, esse canal está aberto para o senhor magnânimo Vossa Excelência. Continuando, assessores do ministro Alexandre de Moraes, vocês estão tomando nota? MBL, vou começar por um dos fundadores do movimento, que disse o seguinte: as ruas antes do Natal. Esses caras não podem ficar impunes e todo esse Supremo tem que ser derrubado. Ele falou que todo mundo do Supremo tem que ser derrubado. Não, ministro X. Ele quer que todo mundo caia. Você tá ligado aquele negócio do baile todo? Grave. Muito grave. Mas ainda no MBL, nós temos aquele vereador Holiday, sei lá, que disse o seguinte: mandando prender uma pessoa simplesmente porque expôs a sua opinião quanto à Suprema Corte é mais do que absurdo, é medonho, é vergonhoso, é nojento, é um escárnio para qualquer sociedade democrática, é um escárnio para qualquer Estado de Direito. E é por isso que a maioria dos brasileiros tem muita vergonha do STF. Eu também tenho vergonha do STF. Por isso, vem me prender, Lewandowski. Seu ministro Alexandre de Moraes, você viu o que esse menino doido falou? Ele falou que tem vergonha do STF, mas não é justamente isso que não pode falar? Achei pesado. Achei muito pesado, afrontoso. Agora, as pessoas falam que nós estamos espalhando discurso de ódio e fake news. E quando eu digo que nós estamos, somos só nós apoiadores do presidente Bolsonaro. Seu ministro Alexandre de Moraes, deixa eu fazer um levantamento aqui do que é que a grande mídia anda falando do senhor, caso o senhor ainda não tenha visto. Olha aqui, seu ministro, olha aqui o que saiu no El País. Chique. Muito chique. O senhor é outro nível, né? O jornalista Alexandre Machado fez a seguinte matéria sobre o senhor: imóveis milionários, Cunha, PCC. As polêmicas de Alexandre de Moraes, indicado por Temer para o STF, comprou 8 imóveis por 4,5 milhões de reais em 4 anos. Alexandre de Moraes nega ilegalidades. Só que aí, dentro da matéria, ele fala do seu elo partidário com os tucanos, diz que o senhor é partidário tucano, esse negócio tudo. Olha que coisa. Diz que o senhor defendeu cooperativa ligada ao PCC, que o senhor reprimiu protestos dizendo que não eram protestos porque não tinham nada a pleitar, tipo assim, o povo não tem nada pra pedir, então esse negócio é totalmente ilegal. Então assim, seu Alexandre, queimou muito seu filme, queimou com força. E assim, o juízo de valor que muitas pessoas têm do senhor vem do que a mídia nos oferece. Já a Foice de São Paulo diz que o senhor estava tratando de um lobby no STF com um desembargador investigado e que o senhor atuava informalmente a favor do magistrado. E adivinha? Eles divulgaram seu áudio. Pode ficar tranquilo, viu? Eu tive semana passada, eu até, sim,
Falei que estava demorando um pouco, eu acabei encontrando o Toffoli. E hoje eu tive com ele aqui em São Paulo, que eu teve encontro dos presidentes e corregedores de todos os TRS com ele. E eu fui convidado para dar uma palestra cedinho, bati um papo com ele, então não vai ter novidades. Certo. Daí se eu te dou... Não, tá tudo, eu acho que não vai ter problema nenhum, já para produzir encargo também, redistribuir memoriais, né? Pedir para o pessoal redistribuir. E o Gilmar, eu vou falar, o Gilmar vem à noite aqui para esse encontro também. Daí eu troco uma ideia com ele. Sabe que cabeça de juiz, essa cabeça louca de vocês, né? Mas é bom tirar da frente, pô. Eu quero começar a fazer campanha para você para STJ, porra. Pois é, tem que tirar da minha frente, eu preciso. Tem que tirar da frente, senão o povo começa a encher o saco, né? Quem que vai sustentar lá para nós hoje? Vai o doutor Laerte, que é desembargador aposentado aqui de São Paulo, de direito público e tal, amigo lá do pessoal. Bom, tranquilo, pode ficar sossegado. A Carmen conhece a gente aqui. Então, a Carmen é daí, né, meu? É daqui, conhece a gente aqui, conhece minha história aqui, né? Ela me conhece, pelo menos. Se você tiver alguém para lembrar ela só, não é ruim. Pois é, vou tentar ver se eu consigo. Essas coisas sempre são. Sempre é bom. Falei para você, né? Calma que temos que esperar o Joaquim entrar de férias, senão nós estamos fodidos. Porque é louco. Eu lembro. Daí, dia 15 de janeiro, o Lewandowski assumiu, eu fui lá no dia 16. Eu só tô aqui replicando o que a grande mídia já divulgou. E não esquece que a gente é amigo. Eu tô contando esses negócios tudo pro seu próprio bem. Tô postando essas coisas pro senhor saber quem é que faz a minha cabeça contra o senhor. Eu juro que eu não quero mais pensar essas coisas dos ministros da STF. Mas é a mídia que me alimenta. Porque nós estamos juntos, ministro. Faz coraçãozinho, faz. E a Veja? A Veja também fez matéria ligando o senhor ao PCC. Como reverter a opinião pública sobre isso? O problema é que eles vão lá na capa e pá, mete um PCC. É pesado, seu ministro. A gente vê esse negócio, a gente fica pensando coisa ruim do senhor. Eu fui totalmente influenciada por essas matérias. Sei tudo que o povo tá falando do senhor. Punk esse negócio aí, né? Mas também teve o Jornal da Record, que fez uma matéria inteira sobre o senhor, dizendo que seu ministro Alexandre de Moraes, o senhor mesmo, é suspeito de receber 4 milhões de empresa investigada por lavagem de dinheiro pela Polícia Federal. A gente vê uns troços desses e pensa que o senhor é uma pessoa ilícita. Porque o senhor sabe, né? Nós somos todos eleitores médios. A gente consome o que a mídia nos oferece. Mas o senhor tá falando que a mídia sabe de todas as coisas, grande mídia tem que ser apoiada e o problema somos nós. Aqui do YouTube. Nós aqui que ficamos fazendo a cabeça da galera. Mas o fato é que a gente fica absorvendo esse tipo de matéria, entra na nossa cabeça, a gente conta isso para as outras pessoas e quando a gente conta, no caso, essa pessoa que vos fala, eu sou acusada de discurso de ódio. Aqui nesse canal não tem nada de discurso de ódio, tá, seu ministro Alexandre de Moraes? Aqui é puro amor. Agora eu vou falar de fake news, porque também fomos acusados de fazer fake news. O problema é que a gente vê a grande mídia fazendo fake news e a gente acha que assim, poxa, se eles podem, todo mundo pode, né? Porque se eles estão falando, por que eu não posso apenas replicar o que a grande mídia fala? Ou o problema não é a notícia que eu replico, é a opinião que eu tenho sobre isso, porque aí já é outra coisa, já não é um crime de fake news, é um crime de opinião. E é disso que se trata. Separei aqui alguns exemplos, não pro senhor, porque eu sei que o senhor tem certeza de tudo isso que eu tô falando é verdade, mas a gente tem que mostrar, a gente tem que desenhar pra maioria das pessoas. Deu um trabalhinho, mas olha só. O jornalista Robson Bonin, acho que é assim mesmo o nome dele, da revista Veja, fez uma matéria dizendo que, em plena pandemia, ministro ataca a Polícia Federal. Aspas. Devia estar atrás de ladrões. A revista Veja diz que o nosso ministro da Educação, General Pazuello, fez uma declaração dizendo que o pessoal tinha que estar indo atrás de bandido, né? Os caras tudo ilícito. Só que aí, como a gente tem o hábito aqui, a gente vai atrás de onde a revista Veja tirou essa informação. E foi daqui. Foi desse perfil que deixa claro na sua descrição que não é um perfil oficial, que é um perfil de apoiadores. Será que o jornalista que deu essa matéria não viu o que estava logo ali, bem na descrição do perfil? Isso não seria fake news e desinformação? Mas vamos continuar que tem mais. O antagonista publicou no dia 21 de janeiro que o presidente do BNDES tinha que explicar a contratação de investigação privada, que aparentemente não tinha dado nada.
Porém, no dia seguinte, ele disse que a investigação privada que não encontrou nada, na verdade foi contratada no governo Temer. No dia 23 de janeiro, eles publicaram: Bolsonaro tira de Moro decisão sobre expulsão de estrangeiros. E, novamente, no dia seguinte, eles postam: anulação de decreto não tira competência de Moro para expulsar estrangeiros. Tem mais. No dia 21 de janeiro, eles publicaram: fisco bolsonarista contra atores da Globo. E aí eles disseram que a Receita Federal bolsonarista vasculhou a conta de 30 atores da Globo, para novamente em seguida postar que, na verdade, esse fisco em cima dos atores da Globo era de 2018. Eu preciso entender que tipo de mídia permitida é essa que você conta uma coisa na hora, na outra você desmente. Conta de novo, desmente. Conta de novo, desmente. Será que isso não mexe um pouco com a cabeça das pessoas? Isso não seria uma forma de fake news e desinformação? Ou é só um péssimo jornalismo mesmo? Assim, só pra saber. Temos também o jornalista Nicolas Paulino, do G1, que disse em matéria que o Ceará tinha 100% dos leitos ocupados por conta do flango-flito e que lista de espera já atingia 48 pacientes. Isso no dia 16 de abril. Porém, no mesmo dia, 16 de abril, o jornalista Alan Magno publicou no O Povo Online que a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Ceará chegava a 31%, que dos 247 leitos destinados ao flango-flito, 78 estavam ocupados. Alguém tá enganando o povo, né, seu Alexandre de Moraes? Porque não tem como essas duas notícias serem verdadeiras. Mas também tivemos o repórter Guilherme Caetano, do O Globo, que disse que Rodrigo Maia estava reunido com Davi Alcolumbre, Aguinaldo Ribeiro e o ministro do STF, seu Gilmar Mendes, e que Tofinho também participava dessa reunião por telefone. Em seguida me aparece o Rodrigo Maia desmentindo essa informação e o cara deve ter suado frio tão forte que apagou a publicação. A jornalista Miriam Leitão também publicou em sua matéria para o Globo: viagem à Índia ajuda a aproximar as economias, mas nenhum grande acordo foi assinado. E aí a pessoa que estava lá esperando, nossa, Bolsonaro falou que tinha um monte de acordo, fica... A cara da tristeza daquele filme Divertidamente, sabe como é? Só que em seguida o presidente aparece nas suas contas dizendo que na verdade foram fechados 15 acordos comerciais entre Brasil e Índia, frutos dessa viagem. Eu preciso saber como qualificar esse tipo de informação, ou desinformação, ou fake news, ou péssimo jornalismo. Eu não sei, eu já estou perdida. E quem também não podia ficar de fora é a jornalista Mônica Bergamo, que replicou a notícia de um site de paródia, como se fosse verdadeira. O negócio é que na legenda do post ela tava ainda tentando desqualificar Santa Catarina. Achei paia pra caramba, e depois de tomar muito hate na internet, ela foi lá e apagou, porque de fato era uma mentira. Jornalismo de qualidade a gente vê por aqui. Sobre discurso de ódio, temos aí o jornalista Seu Noblar ridicularizando uma história triste vivida por uma mulher, a nossa ministra Damares. Mas isso aí seria ódio do bem? Porque eu tô precisando saber onde que eu pego o informe pra saber o que é ódio do bem e o que é que vem diretamente do capiroto. Eu devo julgar por quem o cara apoia politicamente? Tipo, se você apoia o Lula, se você apoia o Centrão, vai fundo, filho. Agora, se você apoia o Bolsonaro, meu filho, vá de retro. É sério, seu ministro, eu preciso urgente dessa informação, eu preciso de parâmetros. Qual é o limite? O que é opinião e o que é ódio? Calma que tem mais, tem mais. Teve a revista Fórum, que postou que apoiadores de Bolsonaro estavam fazendo uma saudação nazista, quando na verdade o que eles estavam fazendo era uma oração. O senhor não viu, seu ministro? Porque tem que chamar a revista Fórum lá na CPMI dos memes, desculpa, das fake news. E assim, o seu inquérito também, né, que a gente sabe que são duas coisas diferentes, né? O seu é um inquérito sigiloso que ninguém pode ter acesso, ninguém sabe o que é. Se você não viu, tô te contando, seu ministro. Olha só, te ajudei. Para finalizar a parte dos jornalistas e pular logo pro governador, que é isso que nós queremos falar, eu tive que dar uma resumida, viu, seu ministro Alexandre? Mas se o senhor quiser, eu tenho muito material de qualidade para entregar pro senhor analisar. Temos de hoje, dia 29 de maio, o senhor David Nemer, tem a menor ideia se é assim que fala o nome desse senhor, jornalista do The Guardian, do The Intercept e do El País, que foi até a sua conta do Twitter dizer a verdade real dos fatos, porque ele é o dono da coisa toda. Você quer saber de verdades? Fale com esse senhor.
Em seu post no Twitter, ele disse que as pessoas não estão entendendo porque o Bolsonaro tomou um copo de leite e que isso é, na verdade, um claro aceno a cumprimentos aos grupos de extrema direita. E aí ele vai ligando as coisas que as vozes na cabeça dele falam para poder embasar o seu pensamento. E, na verdade, de tudo, essa coisa do povo tá tomando leite é o desafio do leite proposto pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abraleite, brincadeira com o objetivo de valorizar o setor e apoiar o consumo de leites e derivados. Seu ministro Alexandre de Moraes, preciso que o senhor me conte, isso não é fake news? Isso não é desinformação? Esse cara também vai tomar café com a PF? Porque, né? Eu não tenho referências. Não tenho referências que é verdade, que é mentira aceitável pelo STF. Para finalizar esse vídeo, nós temos vários prefeitos de São Paulo no nível hard de braveza, e eu queria falar outra palavra, com o governador Dória. E por quê? Porque parece que seu Dória tá divulgando uns dados que parecem não ser muito verdadeiros sobre os casos de flango frito na cidade, sabe? De São Paulo por um todo. Seu Alexandre de Moraes, para ajudar, temos vídeos dos prefeitos. Pessoal, muito boa noite. Estamos encerrando agora uma reunião com representantes do governo do estado de São Paulo, onde apontamos que a Baixada Santista encontra-se já apta à flexibilização parcial das suas atividades comerciais. Os números apresentados pelo governo do estado estão totalmente distantes dos números que nós temos aqui entre as 9 prefeituras. Amanhã, logo pela manhã, estaremos em caravana indo até o Palácio dos Bandeirantes, levando a informação da forma que ela deve ser prestada para que a gente possa, no dia 1º, que é a data do fim da quarentena para alguns municípios apontados pelo governo do estado, incluir a cidade de Itanhaém e a Baixada Santista fora da zona de restrição total das atividades. Novamente fica a minha pergunta, isso seria fake news? Isso seria desinformação? O senhor não acha que vale a pena convocar o seu governador Dória para poder explicar por que é que ele está transmitindo dados errados do flango frito? Será que os senhores não acham que isso é absurdamente sério? Ninguém pediu minha opinião, mas eu acho. E é isso tudo, meu povo. Será que depois desse tanto de informação, o nosso querido, amado, excelentíssimo, magnânimo ministro Alexandre de Moraes vai levar em consideração essa quantidade de material de qualidade que eu apresentei e vai levar a PF para tomar café com esse povo também? Ou de fato isso só vale para quem apoia o presidente Bolsonaro? Me conta aqui nos comentários que eu preciso saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera, fui! Eu pergunto, o STF não tem superpoder hoje em dia? Essa é ou não é a maior afronta à liberdade de expressão que você viu desde o AI-5? Eu não conheço outra maior. Prender uma pessoa simplesmente porque expôs a sua opinião quanto à Suprema Corte é mais do que absurdo, é medonho, é vergonhoso, é nojento. Fazer a caça às bruxas, sair por aí caçando todo mundo que se atreve a fazer uma crítica a ele ou ao Supremo. Pode isso num país democrático, minha gente? Esse STF é uma vergonha, é um desserviço, é uma vagabundagem. São pessoas que foram colocadas lá para fazer o mal, para se vender. Essa é a verdade, não tem outra solução. Temos que ir às ruas antes do Natal. Esses casos não podem ficar impunes e todo esse Supremo tem que ser derrubado. Nós estamos literalmente sob domínio de uma ditadura, de uma Suprema Corte corrupta. É um escárnio para qualquer sociedade democrática, é um escárnio para qualquer Estado de direito. Não funciona. Funciona para eles, funciona para o umbigo deles, oportunistas. É isso que é esse STF. Nós estamos vendo um STF, uma Corte Suprema comandada por alguém que tem no DNA o vermelho do PT. Eu deixo o desafio aqui para Alexandre de Moraes e para o Dias Toffoli. Manda me prender. Eu nunca vou deixar de falar que o STF é uma vergonha. Que o que está acontecendo aqui, além de ser censura, é obstrução da justiça. Sinto muito, povo brasileiro, mas nós estamos na mão desses homens de capa preta que não mereciam estar lá. Podem me processar, podem fazer o que quiser. Não tem outra solução. É uma vergonha esse STF. E é por isso que a maioria dos brasileiros tem muita vergonha do STF. Eu também tenho vergonha do STF. Ordem nesta baderna. Artigo 142.